Que às vezes alguém chega empolgado, vai falar como pastor local, eu quero ir para algum país, aprender a língua. Eu falo, e aí, como é que você já fez isso com o seu vizinho? Ou como é que você já fez isso com um colega de faculdade? Porque se você não ama essa pessoa que fala a sua língua, que se veste como você, que tem a sua cultura, que cargas d'água você quer fazer isso do outro lado do mundo? Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa ACEDOC Podcast, sempre trazendo temas interessantes e relevantes para o nosso debate acadêmico e também para você, da nossa comunidade em geral, que faz parte da nossa audiência. Nesse momento eu estou muito bem acompanhado. Estão aqui conosco pastor e professor Rossinde José Correia, coordenador do programa Unimissões, e também o professor e pastor Alessio Silva, coordenador de projetos missionais. Inicialmente, eu gostaria que eles mesmos se apresentassem para que vocês possam conhecer um pouco dessas pessoas que foram convidadas para esse papo. Pastor Rossines. Boa tarde, professor Iesa. Igualmente uma honra, um prazer participando deste podcast da ACEDOC, hoje discutindo esse tema de profissionais em ministério, ou em missões. E eu me considero um desses profissionais que, no devido tempo da minha carreira, da minha vida, você nos chamou para o Ministério em Tempo Integral, trazendo comigo, né, a profissão. Boa tarde, professor. Obrigado aí pela oportunidade. Também me sinto honrado de fazer parte dessa mesa junto com o pastor Rossines. A minha carreira profissional começou com a agrícola, onde eu trabalhei com duas culturas que até hoje eu gosto muito, que é o café. Depois eu fui para a área de pesquisa com cana-de-açúcar. E eu me senti vocacionado no sentido de realmente deixar isso de lado e fazer parte de um treinamento missionário, onde é o autor que a gente, na verdade, a missão pela qual eu fui treinado do mesmo autor que a gente vai discutir hoje à tarde, né? Que é a Operação Mobilização. Depois do meu treinamento missiológico, eu fui para um campo específico, que mais tarde a gente vai falar sobre isso. E lá eu entendi a necessidade de fazer teologia. E aí eu voltei, fiz teologia. Hoje eu estou numa igreja local, da minha denominação, ajudando aqui na Uni também, usando missões e a extensão acadêmica, né? Que é como que a gente chama de dois lados da mesma moeda. Que legal. Nossa, inspirador, hein? E para você que vai acompanhar o nosso papo, nós gostaríamos de te apresentar e sugerir essa leitura para você também. Esse é o livro Espalhe. É um best-seller escrito por Andrew Scott. E o nosso papo ele vai ser embasado por muita coisa que é discutido aqui. Eu confesso a vocês que eu senti muita calma no meu coração e reforçou o meu propósito pessoal depois que eu li esse livro. Então vamos começar com as perguntas, né? Inicialmente eu gostaria de apresentar ao professor Alessio a seguinte pergunta que também deriva, né, do que o livro diz. Professor Alessio, qual o panorama mundial de missões atualmente? E o que esse livro apresenta sobre essa questão? Bem, se hoje nós formos olhar para o globo, cerca de bilhões de pessoas, nós temos 3 bilhões, quase um terço, onde ainda não conhecem do Evangelho de Jesus. E é algo que nós chamamos no contexto missionário uma desproporção, porque há partes do globo em que a gente antigamente não se tinha missionários, não eram enviados missionários, e hoje há uma desproporção porque ainda continua sendo enviado missionários onde já existe a igreja local, o evangelho já chegou, e por outro lado, parte do globo que ainda não recebeu. E se a gente for pensar em porcentagem, hoje nós temos aí 1% dos ditos missionários tradicionais, e só que essa força, esses obreiros que chamamos de tempo integral, eles estão exatamente indo aonde já existe o evangelho, onde a igreja local já chegou. E a gente não está falando que é importante, mas nós temos aí, se a gente for pensar em 450 mil missionários, 15 mil estão entre os 3 bilhões. O restante, aonde já mencionei que já existe essa força missionária. E o outro problema que o livro traz, a gente destaca, é que esse modelo tradicional de treinamento, essa mentalidade do cristão que eu só tenho chamado se eu estou integralmente na missão, fazendo alguma coisa especificamente fora do meu contexto cultural, isso a gente chama que esses 150 anos de tradição e de envio já está defasado.
Porque com essa mudança global, inclusive o Scott mencionou algo interessante, que até então, quando ele escreveu, isso era há 10 anos atrás, hoje o mundo há culturas específicas que eles não vão receber o missionário tradicional, mas eles dão as boas-vindas para o profissional, a despeito do que ele acredita. E aí que a gente tem essa, a gente chama de mudança de paradigma missional. Olha, que interessante, hein, professor Alessio? Porque muitas pessoas costumam dizer de maneira informal, né, enfim, bate-papos e tal, que olha, mas todo mundo, de alguma forma, já escutou a mensagem do Evangelho, às vezes estão chovendo num molhado, etc. Então, de fato, é importante que a gente continue levando essa mensagem e tem muita gente ainda para ser alcançada. Sem dúvidas, sem dúvidas. Imagine há 150 anos atrás, quando em um congresso muito conhecido chamado Lausanne, tudo bem que não há 150 anos atrás, mas 50 anos atrás, onde um especialista usou a palavra de não alcançados. De 50 anos, quando essa primeira palavra foi falada, faz aí uma ponte de 50 anos, esses não alcançados, eles dobraram, e a força missionária que deveria alcançar essa proporção que dobra da questão do aumento populacional não acompanha. Essa proporção de gente que está nascendo e morrendo sem Jesus não é a mesma proporção de gente que a gente está enviando. Então há uma grande lacuna, é o que eu usei a palavra da desproporção. Então a gente não está acompanhando a demanda, a tarefa é grande demais e sem dúvidas, a cada 5 segundos uma pessoa morre. E a maioria delas ainda não conhece a respeito de Jesus. Olha só que interessante, eu tenho certeza que muita gente não sabia desse dado, né? Professor Rocindes, professor, quais são as principais reflexões que esse modelo, quais as principais reflexões que podemos fazer sobre esse modelo tradicional de missões? Então, a desproporção entre os povos não alcançados e o efetivo missionário enviado, né? Ou seja, vamos entender aqui por missionário aquele que tem a missão de compartilhar o Evangelho de Cristo, de levar o cristianismo a outros povos que são de outras religiões, que têm outras visões de mundo, e que nós entendemos que o Evangelho de Cristo é o Evangelho da salvação, e que o modelo e a ética cristã é o modelo que tem feito bem para nós, e por ter bom para nós, queremos compartilhar com outras pessoas. Além de ser um mandato bíblico, né? De levar o Evangelho a todos os povos, né? A todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, né? Bom, isso tem sido feito até então no modelo tradicional. Pessoas que saem de um país para ir para outro com a missão principal de ser um missionário, de testemunhar do Evangelho de Jesus, né? A reflexão do livro que nós queremos trazer para o nosso debate aqui hoje é que precisamos repensar este modelo, né? Por quê? Pelo modelo que conhecemos da teologia reformada, sacerdócio universal de todos os crentes, né? Eu sei que você mesmo, Iesa, compartilha muito disso, a gente vê você, o seu dia a dia com os alunos de administração, mostrando para eles a importância de ser um profissional, né, com os valores cristãos, né, um profissional que representa o reino de Deus onde quer que ele esteja, lá no seu ambiente de trabalho, né? Este é um tema já recorrente na teologia cristã, especialmente da teologia reformada. O que Andrew Scott faz neste livro é transferir este modelo para o ambiente missionário, ou a usar este modelo como uma estratégia missionária, no sentido de que, onde quer que nós estejamos trabalhando, mesmo sendo profissional, né, e se nós agregarmos a isso a missão de compartilhar os valores do reino, nós estamos sendo missionários, né? Então, se hoje vivemos em um mundo globalizado, por exemplo, hoje temos profissionais de diversas empresas trabalhando em multinacionais em países que não são seus países de origem, né? Então, no momento que eu sei ter um profissional, um executivo brasileiro trabalhando na China, né, e se ele é um cristão, ele está tendo a oportunidade de conviver com os chineses, com pessoas que não têm os mesmos valores, os mesmos princípios, né, e que ele tem a missão, o dever de compartilhar a sua fé com aqueles com os quais ele convive. E ele pode e deve fazer isso no seu ambiente de trabalho.
Então, quando o ambiente de trabalho, isso a gente pode fazer no dia a dia, aqui no Brasil. Acho que essa é a missão de nós, cristãos, em qualquer ambiente que nós estamos, né? Com o nosso vizinho, né? Com as pessoas que convivem conosco, no nosso ambiente de trabalho aqui. Isso já é esperado de qualquer cristão. Mas o interessante é quando nós fazemos isto numa perspectiva missional, porque estamos em outro país. Estamos fazendo a mesma coisa que deveríamos fazer no dia a dia com o nosso vizinho, porém estamos fazendo lá na China, lá na África. Hoje, nós temos, por exemplo, diversos brasileiros trabalhando em multinacionais em outros contextos. Nós temos estudantes fazendo intercâmbios estudantis internacionais em universidades internacionais, onde existem estudantes de diversos países. Ora, um estudante cristão em uma universidade internacional, convivendo com pessoas de muitas outras nacionalidades e de outras religiões, ele automaticamente é um missionário, apenas se ele conviver e compartilhar os valores cristãos que ele aprendeu na Bíblia e que ele usa na sua vida, que é bom para ele e vai ser bom para aqueles com os quais ele convive também no ambiente profissional. Que incrível isso, né, professor Rocindes? Porque acredito que no senso comum ainda existe aquela mentalidade de que qualquer coisa que se remeta a missões deve ser feito somente por um profissional, aliás, um cristão, uma pessoa consagrada, que tem um chamado, uma vocação com um específica. chamado formal, consagrado numa cerimônia formal, e que somente essas pessoas é que podem fazer isso, né? Mas o que o senhor está dizendo é que cada um de nós, onde estamos inseridos, a gente pode também fazer algo diferente. Vamos colocar isso em termos numéricos, né? Estima-se que 1%, se é que chega a 1%, das pessoas de uma comunidade cristã tem um chamado específico para uma atividade ministerial, sacerdotal. Então, os outros 99% são cristãos, né? Então, experimentam as bênçãos do Evangelho, louvam a Deus, utilizam os princípios da palavra de Deus em suas vidas, né? Mas não tem assim, aquele compromisso, né, de compartilhar isso de uma forma por ofício, né? Mas nessa visão que estamos falando aqui, do chamado universal, né, todos deveriam ter isso como um compromisso cristão, independente de uma vocação nominal. É isso que chamamos de sacerdócio universal de todos os crentes. Agora, observe, se pensarmos missiologicamente, todos somos missionários. Lógico que eu, por exemplo, defendo que deve permanecer entre nós aqueles vocacionados para o ministério da palavra, aqueles que vão ser responsáveis pela pureza teológica dos nossos cultos, né? Pelo discipulado, pelo ensino da palavra, né? Que vão se aprofundar numa exegese bíblica. Vamos chamar assim, os teólogos. Precisamos deles, não queremos abrir mão daqueles que se dedicam a isso, aos sacerdotes, na essência da palavra, né? No termo mais comumente usado, né? Mas isso não significa dizer que o cristão comum não tem também um chamado. Isso não significa dizer que se eu estou em um outro país exercendo a minha profissão, né, eu não tenho também o dever cristão de compartilhar o valor do evangelho naquele lugar que eu estou. Se nós cristãos, a igreja toda, repensasse o seu modelo missionário, considerando essa força missionária que está quase que inativa na igreja, né, nós poderíamos alcançar o mundo para o evangelho, pelo evangelho, de forma muito mais rápida e diminuir este gap que o Alessio comentou lá na sua primeira fala. Então, é possível mudar o paradigma missionário, é possível diminuir essa distância, é possível atender o clamor das nações através de outros paradigmas. E o nosso autor aqui aponta como um desses paradigmas o profissional em ministério, o profissional cristão sendo missionário onde quer que ele esteja. Se o senhor me permite, claro. Nessa fala do pastor, né, do sacerdócio universal de todos os cristãos, os crentes, né? Uma coisa prática, por exemplo, se um jovem hoje, numa igreja local, procurar um pastor e falar, eu gostaria de me envolver com missões.
na cabeça comum, né, no senso comum, falei, então tá bom, a gente vai direcionar você para um centro de treinamento. Mas se esse jovem tiver um conflito, assim, não, eu não sei se eu deveria fazer faculdade ou não antes. Eu posso estar enganado aqui, só me corrija, né? Mas eu acho que há uma grande chance de 80% do pastor mandar ele para um centro de treinamento. Esse é o ele não vê... Um seminário. É um seminário. Ele não vê que o jovem precisa da ferramenta profissional tanto quanto da teológica. Então, esse problema, professor, já é antigo, onde a gente separa o secular do sagrado. Isso já é muito antigo. Então, a gente tem uma visão dicotomizada das coisas e esquece o principal, que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Paulo vai dizer que quer comais, quer bebais, até a vaca glorifica Deus, né, simplesmente no pasto, comendo capim. Então, se eu entendo que eu estou num contexto acadêmico, eu gosto de usar aquela figura, os ambientalistas me perdoem aqui pela figura, mas eu tenho uma árvore diante de mim, e eu tenho um machado. Eu vou parar, eu vou investir tempo amolando esse machado, eu vou levar menos tempo para cortar essa árvore. Então, às vezes eu falo para o aluno, quando ele está em crise, ele fala, não, você está amolando a sua ferramenta. No momento oportuno, você vai precisar preparar essa questão linguística, teológica, para Deus, aonde quer que Deus te colocar e você glorificá-lo. Então, acho que é nesse ponto, a gente separar as coisas, aquilo que Deus nunca separou. Então, como disse John Piper, eu troco a fã para a glória de Deus. E, professor Ias, é importante a gente pontuar que o programa Unimissões da Ana Evangélica, ele foi criado exatamente por conta dessa visão da nossa Associação Educativa Evangélica, que é uma instituição que nasceu, né, com esse DNA missionário, né? Tem missionários na história da nossa instituição. Então, nós entendemos que devemos formar um médico de excelência, né, um engenheiro de excelência, né, um administrador de empresas com excelência, porque entendemos que ou estamos formando para atuar numa sociedade como um espelho da glória de Deus, né, para trazer paz, justiça, né, saúde, educação, né, exercer a sua profissão com ética, né, com excelência, de tal maneira que a sua missão vá muito além do salário, muito além daquele resultado imediato, conquanto entendemos o resultado social de qualquer empresa, né? Entendemos que a empresa traz, além do lucro, ela tem uma resposta à sociedade, ela produz algo que está beneficiando alguém, né? Então, ao trabalharmos uma empresa, nós temos a consciência, né, mais aí levantada aí pelos capitalismos, pela noção do capitalismo. Temos a noção que estamos produzindo riqueza, temos a noção que estamos produzindo bem, né, bens e serviços que está ajudando alguém, está construindo uma sociedade. Então, quando nós fazemos isso, além deste lucro, além do produto que estamos entregando para a sociedade, né, mas fazemos isso num sentimento de amor, de serviço, de solidariedade, de dignidade humana, olhando inclusive a alma, a salvação da pessoa, isso complementa tremendamente toda a noção de trabalho, né? E é isso que temos, como eu disse anteriormente, o fazemos no dia a dia e quando, segundo o Andrew Scott, quando fazemos isso lá em outros países, nós estamos aplicando este modelo como paradigma missional. Maravilha. Ouvir o que vocês estão falando é tão confortante, né? Porque e dá vontade de arregaçar as mangas e também participar desse movimento, né? Recentemente eu estava apresentando aos meus alunos um vídeo sobre a inauguração de uma fábrica e analisando ali a fala daquele empresário, ele disse alguma coisa que o livro que mencionava o link, né, eu não tinha nem me atentado àquilo, mas na fala daquele empresário ele falou o seguinte: sou grato a Deus pelo privilégio de ser usado para construir mais uma fábrica. E eu me sinto muito feliz que, por meio do meu trabalho e o esforço da minha família há várias décadas, a gente consegue abençoar outras pessoas com novos postos de trabalho e possibilidades de desenvolver essa região. Eu fiquei tão feliz. Exatamente. E eu percebi, poxa, será se esse empresário, nessa nova maneira que estamos analisando aqui o ID, o SPAL, nessa possibilidade de atuação missionária, será se esse empresário não se enquadra aqui? Ou seja, por meio
do trabalho dele, do labor dele, e ele também não está abençoando e fazendo missões de alguma forma? Seguramente. Inclusive, dentro do meio missionário, existe hoje uma expressão bastante conhecida que do termo inglês, né? Business as mission, negócio como missões, né? Exatamente é à medida que os negócios, os empresários, né, aplicam seus recursos, né, em um outro país ou em um contexto missionário, pode ser no seu próprio país, um contexto aqui no Brasil teria aí oportunidade de aplicar seus investimentos, criar negócios, geração de emprego, produzir riqueza no Nordeste, na Amazônia, numa periferia de uma cidade, né? No momento que o empresário ele tem essa consciência de aplicar o seu recurso, de gerar produtos, serviços, emprego, neste contexto, de forma intencional, diz-se que ele está praticando business as mission. Que maravilha. Negócio com missões. Então, é um termo que tem sido... Hoje existe bastante coisa escrita sobre business as mission, né? Nós temos procurado passar isto também para os alunos aqui da União Evangélica que nos procuram lá na capelania, lá no Unimissões, buscando o aconselhamento, né, a sua vida pessoal. Muitos já chegam com a visão empreendedora, né, a importância de empreender, né? Se fala muito hoje, eu sei que você usa muito esse termo lá no curso de administração, né? Não ser apenas, não ter CPF, né? Mas ter CNPJ, né? Nós incentivamos que os alunos tenham o seu CNPJ. Aí a gente fala, que tal ter um CNPJ missional? Por que não, né? Por que não? Né? E tem sido enriquecedor e temos tido algumas oportunidades de experimentar, de conviver com negócios, com modelos, com exemplos, com essa visão em algumas partes do mundo. Que maravilha. Olha, eu estou gostando muito desse papo, espero que você também. E para aprofundar um pouco mais, professor Alessio, por que o mundo de hoje exige novas estratégias missionárias? É porque o mundo mudou, ocorre um conflito geracional? O porquê de novas estratégias para realizar o que o Andrew Scott fala? Acredito que hoje em dia um dos maiores desafios de mudança são esses movimentos migratórios, professor. E é interessante que às vezes a gente olha com um certo receio, não vou entrar aqui na questão política, né, nesse sentido, mas eu vou dar um exemplo bem prático que aconteceu com a minha igreja local. Nós estávamos numa região central da cidade e um certo grupo específico de outro país não estava tendo empregabilidade, estavam na rua pedindo e muita gente não sabia o que fazer. E aí eu pensei, o que a gente, comumente falando, a gente não foi até o país deles tradicionalmente enviados, mas eles estão aqui. E é interessante que nessa massa migratória, o fato deles, isso não só, eu estou usando um exemplo micro, né, mas que em diferentes partes do mundo está acontecendo, eles já estão aqui, eles que são forçados a falar a nossa língua, o missionário tradicional tem que ir no país, ele precisa aprender a língua local, certo? Mas eles vieram, eles são imigrantes, eles vão ter que se esforçar para falar a nossa língua. Então já é uma vantagem para nós de poder compartilhar de algo na nossa própria língua. Outra coisa, nós temos a oportunidade de ajudá-los nessas questões sociais, de emprego, de moradia, de documentação. Olha a maneira prática de exercer o evangelho diante de uma necessidade como essa desse grupo que estava saindo do seu contexto, do seu próprio país, com uma questão de realmente necessidade. Outro exemplo que eu gosto de usar, dentro dessa questão, dessa mudança global, essa questão migratória, o país, mais tarde a gente vai falar disso, mas o país que eu servia como missionário era o Nepal. E hoje, agora eu não lembro mais a quantidade de nepaleses em Portugal, por uma questão que o Nepal é um dos 10 países mais pobres do mundo. Então, por uma questão, né, de necessidade, eles vão para Portugal. Lá eles aprendem o português de Portugal. Lá eles vão encontrar cristãos também que estão lá, de Portugal e fora do país. Então, enquanto eu ouvi vocês falando dessa mudança de paradigma, eu também preciso entender que o fato de eu estar fora do meu país, embora eu não fui tradicionalmente enviado como missionário, a missão que Jesus deu é para a igreja toda. Então, há uma responsabilidade que me leva a entender que é muito mais, não há benefício maior do que ser essa luz, compartilhar desse evangelho de maneira intencional. E mesmo eu não estando lá, pela primeira razão pela qual eu estou, em qualquer lugar do mundo,
Então, acho que precisa ter essa consciência, né? Mesmo não entrando na questão etimológica da palavra missionário. Mas quando eu entendo quem eu sou, né? E por que eu estou lá, e especialmente como eu mencionei, da glória de Deus. Então, acho que um desses desafios hoje em dia seria isso, essa facilidade que nós temos de muitas nações estão no nosso quintal, por assim dizer. E a gente ainda não está percebendo como uma oportunidade riquíssima de compartilhar desse evangelho. Ao mesmo tempo, isso, existem, por questões religiosas, étnicas, culturais, tem países que não recebem, que não aceitam, né, missionário no modelo tradicional. Né? Você não consegue carimbar um passaporte para entrar como um religioso. Professor Rossins, é muito importante, né, esclarecer isso para você que está assistindo ao nosso podcast, porque talvez essa juventude, né, imagine, poxa, já nasci num mundo globalizado, então que história é essa de não poder falar do Evangelho de Cristo em algum lugar, sendo que temos relações com blocos econômicos, diversos países? Então, de fato, existe isso? É incrível como a última colocação que o Alex fez e esta que você acaba de fazer, elas aparentemente são contraditórias, e eu diria que nós convivemos em um mundo com essas contradições. Nós vivemos, sim, num mundo globalizado, onde as fronteiras são fluidas, onde pessoas de nacionalidades diversas trabalham e vivem e estudam em países, em contextos totalmente diversos. Então, diríamos, é um mundo de oportunidades, é um mundo sem fronteiras. Mas, ao mesmo tempo, existe nesse mesmo mundo hoje barreiras étnicas, culturais, políticas, né, que literalmente cerceiam as liberdades fundamentais, inclusive, né, de expressão. Seguramente, acho que não precisamos aqui citar nomes de países ou áreas, e muito menos de religiões, que o nosso objetivo aqui não é este, né? Mas seguramente há lugares hoje que você é muito bem aceito, né? Mas que você simplesmente não pode ou não deve compartilhar opiniões, por exemplo, políticas. Eu já estive em países, tanto ministrando cursos, treinamento, participando de eventos internacionais, onde o meu anfitrião, ok, me deu o código de conduta para eu atuar naquele país. Então, pastor, você pode falar aqui disso, aquilo. Por favor, não fale disso, daquilo outro. Caso contrário, você pode ser preso. Você pode ser preso. E temos mesmo contexto onde se pensar diferente vai para a cadeia. Pensar diferente é expulso. Né? É por isso que exige, o nosso papo aqui fala de estratégia de convivência. Agora, amar é a linguagem, servir é a linguagem, conviver, dialogar entre famílias é a linguagem. E é nesse ambiente que muitas vezes acontece no ambiente profissional, ou ele é derivado do ambiente profissional. Olha só, quando eu consigo, através da empresa que eu trabalho lá fora, conviver com o meu colega a nível social, familiar, ele indo na minha casa, eu indo na casa dele, olha que oportunidade rica que eu estou tendo de compartilhar meus valores, de trocar, né, minha forma de pensar, minha visão de mundo com a visão de mundo dele. E o que é interessante, isso, é que quando essas oportunidades acontecem de forma natural, ética, respeitosa, é uma troca tão interessante. Nós aprendemos com a cultura do outro, a religião do outro também, e temos a oportunidade de mostrar para ele nossa forma de pensar, nossa visão de mundo, nosso conceito de vida, nosso conceito de eternidade, nosso conceito de vida após a morte, que é a base, por exemplo, da nossa fé. Então, ambientes e oportunidades surgem, e desafios como este que você nos precipitou aqui a considerar, eles são vencidos mais facilmente pelas novas estratégias. Isso é o SPIRE, de entrar, de dar permeabilidade a se viver o Evangelho em sua essência no contexto em que estamos.
essa estratégia de Deus para quebrar essas barreiras que muitas vezes impedem que o diferente chegue, que o novo chegue. Que interessante. E para você que começou a assistir nesse momento o nosso vídeo, nesse bate-papo super bem acompanhado aqui com o pastor Rocindes e professor também, o professor e pastor Alessio Silva, nós estamos batendo um papo embasado neste livro, né, que você pode adquirir ou ter acesso aqui até na própria instituição, que ele se chama Espalhe, Vá, portanto, e Leve a Sua Profissão com Você, de Andrew Scott. E a nossa próxima pergunta, professor Rocindes, seria sobre essas estratégias que o senhor já falou, né? Então, por meio da inserção num ambiente de trabalho profissional, as pessoas perceberem o meu comportamento, a possibilidade que eu tenho de participar, dialogar e mostrar outras maneiras de enxergar vida, morte, salvação, postura profissional, né, possibilidades de colaborar por amor. Por que não ajudar você a cortar a grama, né, do seu quintal nesse final de semana? Porque você é importante para Deus e para mim, e por que não a gente reunir, ter um papo interessante e discutir sobre algum relatório da empresa ou preparar alguma coisa? Hoje a sociedade é muito carente disso, né, professor? Isso, as oportunidades que surgem a partir desses novos modelos, né, elas ganham uma profundidade interessante. A nível profissional, por exemplo, você citou um cristão que chega em um outro país para trabalhar, que leva consigo, por exemplo, esse conceito de a ética cristã, a ética de excelência, de honestidade. Ora, quantos países, quantos lugares, quantos ambientes profissionais a gente chega para trabalhar e encontramos um ambiente de corrupção, encontramos um ambiente de propina, encontramos um ambiente de alguém querendo usurpar, né? Seja o empregador do empregado, o empregado do empregador, né? Seja um colega querendo passar o outro para trás. O cristão chega ali com seu modelo de vida, com seu exemplo, com a sua ética, né? Tem a oportunidade de ver o colega, ou até mesmo o patrão, uma atividade ilícita, de corrupção, por exemplo, e ele coloca ali a sua posição. Né? Isso faz Olha, toda a diferença. É natural. O colega, o próprio patrão, ele está observando. Lá na frente, esse patrão ou este servidor público do governo com o qual este cristão está se relacionando, precisa de um referencial de honestidade para uma posição, um cargo do governo, uma posição de liderança, de chefia na empresa. Ele sabe muito bem onde ele vai buscar. Ou seja, ele vai lembrar nesta hora daquela postura, daquele personagem. Exatamente, é isso mesmo. Eu conheço um missionário profissional em um país fechado, e que em plena pandemia a empresa começou a cortar os funcionários, né? Teve um problema sério lá. E esse brasileiro, ele estava juntando as coisas, a mala para voltar para o Brasil. E foi interessante que o secretário, a segunda pessoa mais importante da empresa, entrou em contato com ele, ligou e falou que eles precisavam conversar com ele. Óbvio que ele estava esperando, como estrangeiro, né, num país fechado, e eles sabiam que ele era cristão. Em nenhum momento ele inclusive foi interessante porque no processo para ele entrar para a empresa, ele deixou bem claro que ele era cristão. E esse responsável pela empresa, ao ligar para ele, ele foi na conversa, ele falou assim, a gente quer que você... Perguntou quais são os planos que eles tinham, né? A família tinha gente da pandemia, e aí ele falou, olha, eu acredito que eu preciso voltar embora, que vocês estão fazendo os cortes. Eu falei, não, você é um dos que não vão ser cortados. Aí, mas como vocês não vão me cortar, né? Vocês sabem que eu sou cristão? É por isso mesmo. É por você ser cristão. É exatamente o que o pastor Rocindes falou. Eles sabiam a ética dele. Falei, não, você é um dos que a gente não pode ficar sem. E ele não voltou para o Brasil, permaneceu lá. Esse é um de muitos casos. Isso é cristianismo no ambiente profissional, né? E completando aí outros exemplos, né, de modelos, né? Nós comentamos o Business as Mission, eu comentei de passagem o movimento estudantil internacional, né? Que nós consideramos isso aqui. Nós temos tido a oportunidade de orientar nossos jovens que saem pelo NAI,
nos programas de intercâmbio internacional, estudantil, de falar para ele, olha, Deus está te levando para um outro país, para você ser luz, ser sal, Não é apenas reino um de Deus, mestrado. A gente não é costuma apenas dizer um para mestrado, eles. né? Um mestrado missional. Sim. E ainda falamos, isto não significa, e isso é um conceito importante nos estudiosos, os missiólogos que estudam o Business as Mission, profissionais em ministério como metodologia, que é o caso deste autor, não significa que se usa a profissão como pretexto ou como desculpa. Não, a profissão tem que ser exercida na sua integralidade, com excelência. Não é? Se é para produzir, vamos produzir. Né? Se é para trabalhar, vamos trabalhar. Sim. Agora, usando esta oportunidade Esse é o nosso diferencial, esse é o nosso plus, diferencial, né? né? Por sermos cristãos. Exatamente, não é como fachada, não é como fachada, é integrado. Sim. É integrado. Então, os outros modelos que a gente gosta muito de pontuar, têm sido muito usados ultimamente, as questões, por exemplo, das calamidades, catástrofes naturais. Né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de estar na Indonésia, Tailândia, em algumas viagens missionárias, e visitar contextos onde o tsunami passou, por exemplo, onde vilas foram devastadas. Né? E ali vi algumas empresas que estavam reconstruindo as vilas. Muitas dessas empresas associadas com ONGs, organizações não governamentais. Muitas dessas organizações não governamentais eram organizações cristãs. Contratando empresários cristãos. Eles estavam reconstruindo vilas devastadas pelo tsunami. Esse é o testemunho do Evangelho. Olha, isso é incrível. Né? Olha o impacto disso diante do governo local. Eu estava assistindo uma reportagem recente falando sobre o sul do país, as enchentes lá no Rio Grande do Sul, e muitos jornalistas, ao relatarem a participação dessas ONGs, dessas igrejas, preferiam usar a expressão grupos sociais, associações, né? Sendo que, como o senhor colocou, praticamente todas elas derivam-se de obras missionárias de igrejas. Né? São igrejas, né, por meio desse CNPJ, alcançando as pessoas. Eu tenho testemunhos de pastores de cidades do Rio Grande do Sul que foram claros, dizer, se a igrejas e movimentos religiosos não nos acolhessem, né, junto com o poder público, junto com as outras iniciativas da sociedade, mas foi significativo. Talvez não seja tanto quantificado, muito menos notificado, né, mas que estava presente lá muita ação cristã no contexto de calamidade do Rio Grande do Sul, estava assim. Nós mesmos participamos, né, de algumas maneiras, umas mais diretas, outras indiretas. Nós temos visto isso em outras partes do mundo também, né? Organizações não governamentais de motivação cristã, né? Juntamente com empresas cristãs, fazendo diferenças em ambiente de calamidade. E outra situação que as ONGs atuam muito também, nós sabemos que, infelizmente, dentro deste quadro global que nós comentávamos há pouco minutos atrás, e ainda temos bolsão de pobreza. Ainda temos lugares, né, com a renda per capita de menos de $1 por mês. Ainda tem lugar que não chega comida. Ainda tem lugar que não chega água potável. Ainda tem lugar, enfim, né, que não tem emprego. Né? Então, olhar para o mundo sob essa perspectiva de generosidade, de amor ao próximo, né, para a dignidade dessas pessoas, é uma tremenda uma oportunidade missionária. E o que acontece, a reflexão que nós trazemos aqui, comparado com a primeira colocação que o Alessio fez sobre o missionário tradicional, né, que vai apenas com a visão religiosa, e esse missionário com visão mais holística, nós estamos aqui onde todos nós podemos ser. Imagina um profissional missionário chegando num contexto desse, aonde ele tem sim, está com a palavra de Deus na sua mão. Ele vai compartilhar o evangelho, mas ele vai ter, não é melhor se ele tiver uma capacidade, por exemplo, como o Alessio teve a sua formação na área agrícola, de ajudar aquela comunidade a desenvolver uma agricultura sustentável, uma agricultura de subsistência, né? com os valores do reino.
né? Não é natural que ele ajude, por exemplo, numa educação ambiental, que é um tema, por exemplo, que a nossa universidade trabalha bastante, né? Através do nosso mestrado, doutorado em meio ambiente, poder agregar a sua, vamos dizer assim, vamos falar que é um jargão, a sua pregação, a sua mensagem, a sua missão já fica melhor, né? Ajudar o povo, por exemplo, a lidar melhor com o seu lixo, né? Cuidar melhor da erosão de terreno, né? Plantar de forma sustentável, né? Então, e isso só é possível, Isa, com uma formação profissional agregada à visão missionária, porque o seminário formal não dá essa capacitação. Por isso que nós, dentro do Unimissões, né, a filosofia, os princípios que a Associação Educativa Evangélica trabalha, dar essa visão ao profissional, de tal maneira que possa ser um cristão e um profissional no campo que ele agregue esses dois eixos, o eixo espiritual, né, missional, e também contribuindo com a sua profissão, seja no ambiente de corporativo, seja no ambiente de organização não governamentais, seja na comunidade no dia a dia, seja com um colega de trabalho, com um vizinho da porta da frente. Maravilhoso. Eu sei que o papo está muito bom, a gente vai partir para a última pergunta e depois as considerações finais dos nossos participantes, né? Os nossos debatedores, professores Rocindes e Alessio. Bem, qual foi a experiência pessoal de vocês dois? Queria começar com o professor Alessio. Qual foi a experiência pessoal de vocês dois em relação à compreensão do chamado e como se relaciona a visão profissional em ministério? É importante isso, né? Sim. No meu caso, foi ao contrário, né? Eu tinha amava o que eu fazia e com essa perspectiva de fazer para a glória de Deus. E não é porque eu sou um fã do café, mas até hoje eu bebo muito café. São dois. Até brinco com café, né? Sim, café. E houve um momento na minha vida em que eu percebi que Deus estava me direcionando para me envolver com missões transculturais. Até então eu nem sabia como fazer, como funcionava, mas foi uma convicção muito pessoal. E aí eu, pesquisando, conheci uma amiga e ela me apresentou a essa organização, a Operação Mobilização, né, que é a OM. Até então eu conhecia voltado para os navios, que até então isso é um trabalho muito interessante. Mas durante o meu treinamento missiológico, outra convicção muito pessoal também para ir ao Nepal. E talvez para um outro podcast onde eu conheci a minha esposa, é uma longa história. Mas foi interessante, professor, que quando... não sei se o senhor lembra aquele detalhe que eu falei, né? Se hoje um aluno ou qualquer pessoa de uma igreja local procura o pastor, fala que quer se envolver com missões ou faz faculdade. No meu caso foi ao contrário, porque eu deixei a minha profissão de lado, porque até onde foi o que eu entendia, né? Então, vou deixar isso aqui. Era como se fossem coisas excludentes. Exato. Na minha cabeça era cada uma caixa para uma coisa. Então, eu deixei a minha profissão de lado, fiz um treinamento missiológico, eu tive que aprender uma outra língua. E quando eu cheguei nesse outro país, que eu comecei a perceber as necessidades exatamente nesse campo agrícola, eu falei assim, uau, eu vou precisar dessa ferramenta, porque até eu aprender a língua local, até eu poder conhecer a cultura local, eu posso usar essa ferramenta. E foi interessante que foi onde eu agreguei na missão local, né? Hoje a OM está em mais de 120 países, em cada país ela tem um ministério específico. E no Nepal era muito agrícola ainda, né? Só que muito difícil a questão de acesso. Sim. E aí a gente começou, eu levei a minha profissão, a gente começou a desenvolver uma agricultura sustentável dentro de um contexto que quase não tem muita coisa para ter, mas aí tem que usar os recursos locais, e que é um país rico, só que não sabe como explorar isso. E aí foi lá que eu entendi que eu precisava da minha profissão. E foi interessante que a profissão foi o meio pelo qual o evangelho chegou. Porque não falo uma ou duas ou três, são várias comunidades que eles perceberam que depois que a gente chegava, mudava não só a questão ambiental, mas das pessoas. Ou seja, a gente levava a profissão com os valores do reino. E aí eles queriam reproduzir isso. Então, acho que essa foi uma experiência que virou a minha chave. Foi no campo, é interessante que foi no campo missionário que eu recebi um chamado específico também para fazer teologia. Até então, eu era muito resistente a fazer teologia. E aí, hoje, no campo missionário, eu entendi a necessidade de me preparar teologicamente. Aí eu fui fazer faculdade, quando eu voltei para o Brasil. Então, hoje, eu tenho o privilégio de fazer isso, né? De
juntar esses dois lados da mesma moeda, que é algo que eu amo fazer, embora não estou na área agrícola, né? Mas recentemente a gente foi para uma região aqui que eu me senti em casa, né? Lá mexendo com essa parte agrícola. Mas eu acho que essa é a experiência que eu pude entender, que na verdade as duas coisas se complementam, elas nunca foram separadas, a gente que separa aquilo que Deus nunca separou. Uau, emocionante, viu, professor Alessio? E você, professor Rocindes? Eu comentei rapidamente, né, na apresentação, a minha passagem pela organização Asa de Socorro, né, que é uma organização missionária que utiliza uma estrutura de aviões para dar suporte à obra missionária no Amazonas, né? Nós sabemos que muito do contexto missionário está em regiões remotas, né, em longínquas e com dificuldade de acesso. E a aviação e outras tecnologias acabam sendo necessárias como suporte, como meio para essas atividades missionárias, assistenciais, de saúde, educação, e a Asa de Socorro faz isso através da aviação, né? Eu já estava do meio para o final da minha carreira na Força Aérea Brasileira como piloto, e a organização que coincidentemente tem a sede aqui em Anápolis, né, estava precisando de quadros, né, especialmente para o quadro de posição de direção da instituição, né, e entenderam que eu tinha essa vocação missionária, né, envolvida com as coisas de Deus, e a profissão de piloto, me convidaram para vir aqui para Anápolis para dirigir a organização Asa de Socorro, onde eu estive por 15 anos, né, e foi uma experiência muito, muito joia. Eu dirigi uma organização de aviação com todos os requisitos técnicos, né, profissionais da atividade aeronáutica, né, voltada para um princípio de missões de assistência social, né, para os povos da Amazônia. Então, uma experiência ímpar, eu me considero uma pessoa privilegiada, né, porque eu atendi a um chamado de Deus, não precisei, como você comentou, inicialmente, essa questão da dicotomizada, né, deixar a profissão. Não, eu vim com a profissão, né? Por 15 anos estive com a organização Asa de Socorro e adquirimos ali também outras experiências, relacionamentos internacionais, inclusive por ser uma instituição internacional, que hoje estamos aqui também colocando à disposição, né, da associação, no Unimissões. Entre o meu trabalho também tem essas relações com outras organizações que pensam desta maneira, né, que pensam em agregar habilidades, necessidades técnicas, profissionais como o reino de Deus. Maravilha, inspirador, viu, professor? Professores, em nome da ACEDOC, né, nós agradecemos muito, né, o aceite de vocês para participarem de mais um episódio. Para você que está nos assistindo, a ACEDOC é um portal de podcasts, videocasts, um material muito rico, onde você pode enriquecer os seus estudos e conhecer várias coisas por meio dessa ferramenta que a Evangélica oferece a toda a comunidade. Eu gostaria muito de agradecer e também pedir as suas considerações finais, inicialmente a você, professor Alessio. Muito obrigado pela sua partilha, muito obrigado pelo privilégio de conhecer a sua experiência. Eu deixo esse momento para as suas considerações finais. Eu que quero, mais uma vez, agradecer pelo convite honroso de vocês, né, de poder... eu costumo dizer que eu não tenho absolutamente nada que eu não tenha recebido, né? Então eu vejo que é uma responsabilidade a gente poder ser bons dispenseiros daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. O que eu diria como considerações finais, professor, seria o seguinte: isso tudo que a gente falou que é muito importante, mas a maior motivação para fazer o que nós fazemos a gente precisa ter um relacionamento com Deus. Eu costumava dizer que às vezes alguém chega empolgado, vai falar como pastor local, eu quero ir para algum país, aprender a língua. Eu falo, e aí, como é que você já fez isso com o seu vizinho? Ou como é que você já fez isso com um colega de faculdade? Porque se você não ama essa pessoa que fala a sua língua, que se veste como você, que tem a sua cultura, que cargas d'água você quer fazer isso do outro lado do mundo? Então, como diz bem um ditado chinês, antes de você querer mudar o mundo, dê 2 voltas ao redor da sua casa. Então eu acredito que quando você tem um relacionamento com Deus, porque o que nós queremos dar aqui através da profissão e levar esse evangelho, precisa ser dele como fonte. Então eu queria instigar você que está nos ouvindo
a realmente conhecer esse Deus em um relacionamento pessoal, e eu duvido que a sua vida vai ser a mesma. E aí você vai entender que missão começa onde você está e termina onde Deus quiser. Maravilhoso. Professor Rocindes, foi um prazer te ouvir. E todas as vezes que a gente se encontra, o coração fica quentinho, né? Exatamente, Porque a sua experiência de vida, a sua caminhada cristã, né? O amor que você tem ao Evangelho e às pessoas nos inspiram, né? E o nosso sonho é chegar lá na frente com toda essa vitalidade, com toda essa alegria que o senhor tem. Por favor, as suas considerações finais. Eu que agradeço, Ias, o carinho também, né, o convite para participar, mais uma vez, da ACEDOC, e poder compartilhar um pouco da experiência, das oportunidades que Deus tem me dado, né? Eu sou grato a Deus pelas oportunidades que tive e realmente estou chegando aqui, né, a parte final da vida com um sentimento de gratidão muito grande e principalmente por poder aproveitar um momento como este para compartilhar com as novas gerações, né? Eu tenho um carinho muito grande com as próximas gerações. Acho que nós temos uma dívida com esta geração. Nós temos a responsabilidade de prepará-los para cumprirem os seus propósitos diante de Deus, né? Meu desejo é que cada uma das pessoas que estão nos ouvindo, ou que irão nos ver, assistir este vídeo, possam descobrir o seu propósito, o propósito para o qual Deus te colocou neste mundo. Isso é mais importante do que o como fazer, né? E isto, o como é consequência, né? Pode ser aqui, pode ser com o vizinho, pode ser em outro país, pode ser na profissão, pode ser num ministério sacerdotal, missionário ou pastoral. O importante é que nós estejamos cumprindo o propósito que Deus tem para cada um de nós, independente de local ou maneira, ou como fazê-lo. Amém. Maravilhoso. E para você que nos assistiu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Navegue e assista todo o material da ACEDOC que está à sua disposição. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá.